Então, bom dia. Hoje é dia 7/8 de 2021, aula repositiva de nutrição, turma de engenharia de alimentos. Bom dia, Weslene, bom dia, Kércia. E seguinte, eu sempre abro com esse cabeçalho para eu saber a gravação de qual aula que é, tá? Eu queria primeiro perguntar para vocês, de tudo que a gente viu, dos conteúdos que eu disponibilizei, o que te despertou maior curiosidade ou o que você gostaria de saber um pouquinho mais? Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, professor. Professor, eu gostei acho que foi nossa penúltima aula ao vivo, que fala da parte que a gente fez lá, o IMC, que fez o que a gente gastava de energia consumida. Eu gostei muito dessa aula. Tá, e você queria saber mais sobre isso? Sim, eu achei muito interessante essa parte, que ainda não conhecia. Sabia por cima, assim, mas não os cálculos, essas coisas. Legal. E o Zé Eduardo? Hein, Zé, das coisas que você viu aqui na disciplina, até agora, o que te chamou mais atenção? O que você gostaria de saber mais? Professor, eu gostei mais da última aula que a gente teve, foi sobre aquela rotulagem lá, sobre os cálculos que são feitos para colocar Sim. os valores de nutrientes na embalagem. Beleza. E a Kércia? Professor, eu também gostei bastante da parte que a Weslane falou sobre IMC e tal, porque no ensino médio eu lembro que a gente estudou isso em educação física, né, para poder aprender um pouco, só que foi bem raso o que eu tinha visto. E aí, quando o senhor falou também na aula, eu gostei bastante da parte do IMC, como é que faz os cálculos certinho, para a gente saber. Eu gostei também bastante. Tá. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Hoje, assim, olhando de uma maneira geral para todo o conteúdo, e aí eu vou compartilhar a tela aqui para vocês irem acompanhando as coisas que eu estou olhando e falando. Então, aqui eu estou dentro da nossa disciplina, tá? E existe uma parte aqui que eu ainda não discuti com vocês, que eu acho, assim, fundamental, que é essa aqui, do valor energético dos alimentos, tá? E como não tem uma gravação aqui, e ela é complementar, conceitual, ela é uma aula que faz diferença, tá? Em termos de formação, para quem faz um curso de nutrição básico, né? A gente precisa saber disso. Então, nós vamos abordar um pouquinho isso daqui e um monte de assuntos que este tema vai evocar, tá? Vai chamar para nós aqui. Então, nós vamos começar. Eu vou pegar alguns slides que eu fiz de uma outra aula. Então, nós vamos começar falando da energia, tá? Hoje, então, vamos discutir um pouco esse conceito de energia. Primeiro, antes da gente dar início à explicação do slide, como é que a gente poderia entender ou definir esse conceito de energia? Aceito palpites. Nenhuma ideia? Quando você fala assim, eu estou precisando de energia, ou meu celular está sem energia, ou, sei lá, os exemplos são diversos, né? Para
produzir isso aqui, eu preciso de muita energia. Que energia? Seria a capacidade de realizar um trabalho? Exatamente. Esse é um dos conceitos de energia. Capacidade de realizar trabalho, mas tem outro, né? Esse conceito é do ponto de vista da mecânica, né? Existe um conceito termodinâmico. Então, a energia aqui é o que? Ela pode ser medida pelo calor de combustão que é liberado na queima da matéria orgânica. Então, energia, propriamente dita, se a gente for falar de energia dos alimentos, né? A energia está onde? Eu vou tentar fazer uns rabiscos aqui durante a aula. Então, a gente poderia dizer o seguinte, ó. Se você imaginar uma molécula assim, vou fazer uma molécula aqui, ó, carbono. Vou arrumar esse hidrogênio aqui. Isso aqui é um metano, não é? CH4. Né? Aonde que está a energia? A energia está aqui, ó. Então, aqui, nós temos a energia. Que energia que é essa aqui? Química. Isso aqui é uma energia química, ok? Agora, lá naquele slide, aqui, nós estamos falando de calor. Então, significa que quando a gente quebra estas ligações químicas aqui, né, que podem ser ligações covalentes ou outro tipo de ligação química, esta quantidade de energia que une os átomos aqui, ela é liberada na forma de calor. Então, a combustão, a oxidação da molécula, ela é a quebra dessas ligações químicas das moléculas orgânicas, tá claro? E quando a molécula orgânica é quebrada, um calor de combustão é produzido e esse calor é liberado. Então, se a gente pensar na oxidação total da matéria orgânica, você vai ter o que a gente chama de combustão, que é a queima, e que libera bastante ou todo o calor possível contido naquela molécula orgânica. Que pode ser o quê? O que pode ser que vai liberar energia para a gente aqui? Então, a gente poderia colocar aqui, pode ser um carboidrato, pode ser um lipídio e pode ser uma proteína. Então, estes três componentes orgânicos são os componentes orgânicos que geram ou que liberam energia, né, no processo de combustão. Tá claro isso? Eu só preciso de um feedback assim de voz de vocês. É sim, professor. Tá? Então é o seguinte, se quando a gente queima a molécula, a matéria orgânica, né? Quer dizer, o alimento, e esse calor é produzido e liberado, existe um equipamento chamado bomba calorimétrica. Essa bomba calorimétrica tem uma câmara de combustão interna, onde a gente coloca a amostra do alimento. Aí aqui se injeta oxigênio, tem uma faísca elétrica, queima esse material aqui dentro, o calor de combustão é liberado, e esse calor liberado, ele é captado pela água que está em volta. Então, tem uma quantidade de água aqui em volta.
Então, pela diferença da temperatura da água inicial e final, a gente sabe quantos graus essa água aqueceu. Então, a gente pode medir o calor de combustão através da bomba calorimétrica pelo aquecimento da água. E aí, talvez, você esteja pensando, mas o que a água tem a ver com isso? Então, é o seguinte, ó. Vamos pensar aqui no seguinte. Vou voltar aqui. Então, vamos escrever o seguinte, que qual é a definição, então, de uma caloria? Vou colocar aqui. Definição de uma caloria. Então, uma caloria pode ser definido como a quantidade de energia para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Especificamente de 14,5 graus para 15,5 graus Celsius. Então, se você pensar em 1 grama de água, que é 1 ml, e essa água, ela aquecer, ela subir 1 grau, a quantidade de calor necessária para que isso aconteça é definido como uma caloria. Então, nós vamos dar uma sublinhada nela aqui. Isso aqui é uma que eu vou chamar aqui de pequena caloria. Pequena caloria. Porque é uma caloria escrita com C minúsculo. Tá bom? Agora, se eu pegar 1 grama de carboidrato, ou 1 grama de lipídio, ou 1 grama de proteína e queimar, vamos pegar 1 grama de carboidrato. Ele vai liberar para nós aproximadamente 4,15 quilocalorias. Tá? Então, são 1.000 calorias pequenas dessa aí. Tá? Então, a quantidade de energia é grande. Antes da gente avançar no conceito, essa energia, que eu chamei de energia química, essa aqui a gente libera no processo digestivo, né? Então, parte dela é liberada no processo digestivo. Agora, e a energia que está dentro do átomo, ela é liberada? Essa aqui é chamada de energia fraca na física. A energia que está dentro do átomo é chamada de energia forte, né? Então, a quantidade de energia necessária para você quebrar uma molécula dessa, né? Que seja qualquer uma, carbono, que seja césio, né? Qualquer elemento químico, é muito grande, né? Então, quando a gente junta átomos, ou quando a gente quebra átomos, a gente libera uma quantidade de energia muito grande, chamada de energia forte. Esta energia é a energia que a gente está falando, por exemplo, a energia do Sol é a energia obtida pela junção de 2 hidrogênios, que vai formar um átomo com 2 elétrons, que é um átomo de hélio, é o gás hélio. Só que o núcleo de 2 hidrogênios, do átomo de 2 hidrogênios, ele pesa mais do que o núcleo de um átomo de hélio. Então, a diferença de massa entre os 2 átomos de hidrogênio e o átomo de hélio vai ser liberado na forma de onda eletromagnética, na forma de energia eletromagnética, né? Calor. Então, é esse poder gigantesco do Sol, chamado de fusão nuclear. Né? Então, hoje em dia, já existem tecnologias no planeta que simulam a fusão nuclear do Sol e, portanto, geram uma energia extremamente grande, como uma bomba atômica, né? Então, uma pequena quantidade de hidrogênio gera muita energia. Agora, você tem a bomba atômica, aquela que caiu em Hiroshima e Nagasaki, que era uma bomba de fissão nuclear, que era a quebra de um átomo
grande de um átomo mais complexo em 2 átomos menores e liberando energia, que também libera uma energia numa quantidade absurdamente alta, que é a bomba atômica. Mas nós não estamos tratando aqui da energia interna do átomo. Nós estamos tratando da energia das ligações químicas, da energia química, tá? E aí a gente está conceituando aqui que esta combustão quebra essas ligações químicas dos constituintes do alimento, e essa energia é liberada na forma de calor, e sendo liberada na forma de calor, a gente pode medir o aquecimento da água. Então, se a gente souber quantos litros de água tem lá na bomba calorimétrica, e souber qual é a elevação de temperatura, eu consigo saber quantas calorias aquela quantidade de alimento produziu. Ok? Beleza? Pode dar joinha, pode falar ok. Beleza. Ok, professor. Tá? Breno, não te cumprimentei. Bom dia, tudo bom? O Breno, às vezes, só está ali no o avatar dele, né? A letra B. Então, vamos dar sequência aqui. Então, agora, nós vamos falar desse cientista, desse gênio chamado James Prescott Joule. Então, quando eu perguntei, o Zé Eduardo falou assim, é a quantidade, a energia é a capacidade de realizar trabalho. É exatamente isso que ele percebeu, e que ele pensou, e ele mediu isso. Então, para que você consiga acelerar a massa de 1 quilograma por metro quadrado por segundo, a força que você precisa empregar nesta massa para promover esta aceleração é equivalente a 1 joule. Tá? Então, o joule é uma medida de trabalho, é esforço empregado para executar o trabalho. E aí, ele definiu lá, então, ele trouxe a relação matemática entre a caloria e o joule. Então, uma caloria, que é essa medida que a gente está falando aqui, térmica, né, calor de combustão, é igual a 4,184 joules. Então, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ok? Então, isso é um princípio universal, né? Uma lei da natureza. Então, a gente tem lá que a caloria é a energia necessária para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius, especificamente de 14,5 para 15,5 aqui. Então, a gente pode medir a energia como trabalho, a energia como unidade térmica, né? Por exemplo, quando você compra um ar-condicionado, você vai lá na loja e eles vão perguntar para você, você quer um ar-condicionado de quantos BTUs? O que é isso? Vamos ver. Isso aqui é pergunta de entrevista de emprego da Casa Bahia, né? O que é BTU? BTU é uma unidade de energia, de medir energia. E qual que é? Qual que é a origem dela? É uma unidade britânica, tá? British. Como é que é o nome dela? British Thermal Unit, né? Então, unidades térmicas britânicas lá, tá? Então, é uma forma, então você consegue converter a caloria em joule, depois você consegue converter caloria em watt, você consegue converter em BTU, em todas as formas de energia, tá? Você consegue fazer essas conversões. Espera aí que eu tenho que descer mais um. Então, agora, do ponto de vista nutricional, o que a gente tem que saber? Que a energia contida na molécula química, aqui, porque aqui eu desenhei um gás metano, mas ele é um gás simples, né? Mas a gente poderia estar falando de uma molécula complexa. Quando eu faço um Czinho, eu tenho que desligar um negócio aqui. Vou ver se eu consigo.
Por que que ele não está apagando? Borracha. Ele não quer apagar isso aqui. Então, eu vou fazer outro C aqui, ó. Depois eu vejo como é que eu faço. Vamos fazer um carbono aqui, ó. Então, vamos fazer uma cadeia carbônica aqui. Um hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Então, uma molécula desse tipo, uma molécula de carboidrato desse tipo aqui, ela tem muita energia aqui, né? Ela tem umas presenças de oxigênio, da hidroxila. Aonde tem oxigênio, são ligações químicas que não oxidam mais. Então, quanto mais oxigênio tem na molécula, menos energia ela libera. Né? Mas eu esqueci qual a pergunta que eu tinha feito. Alguém me lembra? Deixa eu voltar lá para o slide, às vezes eu lembro. Ah, sim. Então, na nutrição, a liberação da energia química, ela acontece de maneira gradual. Então, no processo digestório, algumas moléculas são passíveis de serem quebradas, outras não. Aquelas moléculas que são quebradas, absorvidas e usadas no metabolismo, elas vão gerar energia. Elas podem gerar energia. Agora, aquelas que não são quebradas, não são digeridas e absorvidas, elas vão sair nas fezes, elas não geram energia. Então, na nutrição, a gente tem, então vou escrever aqui, ó, na nutrição, a energia é liberada de forma gradual. Então, não é uma combustão como riscar um palito de fósforo ou como você botar fogo na lenha. Né? Você não está extraindo energia da molécula orgânica de uma vez. Você está extraindo a energia da molécula orgânica de uma forma gradual. E esta extração de energia gradual, ela vai depender do quê? Ela vai depender da ação de ácidos, no caso o ácido clorídrico, da ação de enzimas digestivas e da própria bioquímica celular. Ou seja, das reações bioquímicas que acontecem dentro da célula. Ok? Está entendido isso? Tá sim, professor. Tá? Então, aqui dentro desse becker, você tem uma matéria orgânica que foi colocado aqui ácido sulfúrico. Esse ácido começa a digerir ou quebrar as ligações químicas das moléculas orgânicas, sejam elas proteína, lipídios ou carboidratos, até isso aqui fica preto primeiro. Quando a gente faz isso no laboratório, a gente faz isso dentro de tubo de ensaio e coloca lá num bloco digestor, e esse bloco de aquecimento ele vai a 450 graus. Então, você tem ácido puro a 450 graus Celsius digerindo molécula orgânica. No final, fica um líquido clarinho. Todos os nutrientes, os elementos químicos foram liberados. E aí a gente vai fazer a análise do nitrogênio, por exemplo, para quantificar a quantidade de nitrogênio e depois a proteína bruta, né, multiplicando por 6,25. Então, neste processo, há liberação de energia, tá? E esta energia é uma energia que é liberada de forma gradativa, isso leva aí umas 4 horas, às vezes 2 horas, depende do agente catalítico, da temperatura que se usa, né? O nosso processo digestivo, né? Ele leva aí o quê? Umas 3 horas, né?
para você almoçar e sentir que a digestão se completou, vamos dizer assim, tá? 3, 4 horas. Só que a gente faz isso na temperatura do corpo, né? 36 graus, ponto 7, 36,6, né? Então, olha só, essa é uma liberação gradativa da energia contida na molécula orgânica. A liberação ocorre por hidrólise química, que é por ação do ácido, ou hidrólise. Hidrólise é quebra de ligação química. Hidrólise é isso aqui, ó. É esse raiozinho que eu desenhei aqui, ó, quebrando ligação química. Isso aqui é hidrólise, tá? Então, e também seu aproveitamento, o aproveitamento seu de quem? Da energia, é parcial e depende da função fisiológica, entre outros fatores. Então, o quanto desta energia liberada vai poder ser aproveitada pelo organismo da pessoa ou do animal que está fazendo a digestão, depende de muitos fatores. E a gente vai ver alguma coisa aqui. Então, deixa eu avançar aqui e ver onde que eu abri a continuação disso. Não, não foi aqui. Espera aí que eu estou me perdendo. Então, vamos ver aqui. Então, vamos olhar para cá, a digestibilidade. Então, quando a gente fala digestibilidade, eu estou me referindo a quanto do alimento é digerido, tá? Mas antes disso, eu tenho que abrir um negócio aqui. Eu baixei um slide aqui. Esse. Eu quero chegar nesse aqui. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Então, eu estou chamando isso aqui de particionamento da energia na nutrição de ruminantes, mas é na nutrição de forma geral, tá? A gente poderia falar. O que tem aqui que é referente a ruminante, eu vou indicar para vocês o que muda no nosso processo digestivo em relação ao processo digestivo de uma vaca, por exemplo, né? No caso, um ruminante. Então, o que nós temos que entender primeiro? Que a gente tem aqui a energia bruta, ó, gross energy, é energia bruta. E ela é o calor de combustão dos alimentos. Então, ela é aquela energia que a gente viu aqui, né? Calor de combustão, a liberação total, tudo que tem de energia no alimento. Agora, se você imaginar que, se você pegar, tá bom, então estou comendo uma dieta, então eu posso pegar todos os alimentos dessa dieta, queimar na bomba calorimétrica e medir quanto de energia tem por quilo da dieta, né? Aí eu como. No final do processo digestivo, eu vou ter a produção de fezes, não vou? Sim. Né? Então, se eu coletar todo o material fecal produzido a partir de uma determinada dieta e pegar estas fezes, secar, levar para a bomba calorimétrica e queimar, elas também vão liberar uma quantidade de energia, porque elas também são feitas de matéria orgânica. Concorda? Elas são o quê? O resultado daquilo que o meu organismo não conseguiu digerir. Então, eu vou medir a quantidade de energia fecal. Está aqui, ó, tá vendo? Então, se eu subtrair da energia bruta, que é a energia total que o alimento tem, a quantidade de energia que eu perco através das fezes, quando eu consumo esse alimento, esta diferença vai dizer o quê? O quanto da energia foi digerida e absorvida, que é o que a gente chama de energia digestível, ok? A energia digestível, então, é uma fração da energia bruta que foi
digerida, quer dizer, o alimento foi digerido, gerou essa energia e ela foi absorvida. Então, eu vou ter só a perda fecal aqui. Né? Tirando da bruta, a perda fecal, energia digestível. Então, esse é um primeiro nível, degrau. Depois eu vou fazer um outro esquema à mão, tá? É um primeiro nível de aproveitamento da energia. Só que nem tudo aquilo que você digere e absorve, você usa. Concorda? Concordo. Nenhum processo na natureza é 100% eficiente, né? Com exceção da fotossíntese na fixação e liberação de energia global. O resto, todo processo bioquímico tem um certo grau de ineficiência, tá? Então, depois que esses nutrientes são todos absorvidos, vão para o metabolismo das células, né? Ou vão para o fígado, e o fígado vai metabolizar tudo aquilo que não serve, que é sobra, ou que é substância tóxica, aquilo que não interessa para o organismo, vai ser eliminado na urina. Além disso, a gente tem um pouquinho de produção de metano, de gás metano. Pouquinho, mas tem, principalmente no caso do ser humano, no intestino grosso, né? Então, esses elementos químicos que são eliminados na urina, principalmente a ureia e a perda de gases, mas no caso do ser humano muito pouco, no caso dos ruminantes muito mais, porque os ruminantes têm uma câmara fermentativa onde a produção de metano ela é intensa, né? Pode ser controlada? Pode ser diminuída? Pode, né? Agora, então a liberação, a perda de energia na urina e por gases, ela também acontece. Então, se você tirar da fração digestível da energia, que é aquela energia que a gente falou lá na rotulagem da aula passada, lembra? Que eu falei, a Anvisa trabalha com energia no nível de energia digestível. Estão lembrados? Sim. Né? Então, se a gente descontar essas perdas energéticas aqui, a gente vai ter o quê? Uma fração chamada de energia metabolizável, ou seja, é a parte da energia que foi retirada do alimento e que agora está disponível para o metabolismo celular. Ok? Esse ponto 81 da energia digestível somente se aplica para ruminantes, tá? No nosso caso é muito menos, tá bom? Então, a energia metabolizável é aquela que, de fato, está dentro das células e disponível para que essas células utilizem. Agora, para que essa energia seja efetivamente transformada em ganho de peso, em crescimento, em lactação, em gestação, em própria energia de manutenção vital do corpo, né, que a gente chama de mantença, existe uma perda energética também chamada de incremento calórico, que é o quê? É calor de hidrólise, é calor de síntese ou de quebra de algum elemento químico. Então, lá no ciclo de Krebs ou em qualquer outra via bioquímica, você tem reações que podem ser exotérmicas, e aí esta perda calórica, ela diminui um pouquinho a eficiência com que cada unidade que está aqui chega até aqui embaixo. Esta aqui é o que a gente chama de energia líquida, que propriamente dito é a exigência nutricional. Então, quando a gente fez o cálculo lá da minha quantidade de energia que eu preciso para o meu metabolismo basal, aquilo é energia líquida, né? Quanto de energia, que a gente também chamou de metabolismo do jejum, né? Quantidade de energia mínima necessária para manter uma pessoa sadia, acordada, em repouso, estado pós-absortivo.
né? Esta quantidade mínima é a quantidade mínima para fazer a manutenção, o que a gente chama de mantença. A gente está calculando aquilo num nível de exigência, e exigência é energia líquida. Então, se eu precisar, por exemplo, de 10 unidades de energia líquida, eu vou ter que comer mais ou menos metabolizável. Alô? Repete, por favor, professor. Se eu preciso que aqui no nível de energia líquida tenha 10 unidades, por exemplo, aqui no nível de metabolizável tem que ter mais ou menos que 10. Mais. Mais. E aqui tem que ter mais ou menos que na metabolizável. Acho que menos. Não, olha, como é que vai ter menos? Tem Então que ter essa mais. vai ser igual a essa? Não. Se daqui para cá tem que ter mais, daqui para cá tem que ter mais, e daqui para cá é tudo. Então, o que é o particionamento da energia? É quanto do total chega a ser utilizado. Aqui embaixo é o que chegou a ser utilizado. Essas setinhas que saem de lado são as perdas energéticas do processo. Então, se eu desconto somente a perda fecal, eu tenho a energia digestível. Se eu desconto a perda de urina, eu tenho a energia metabolizável. E se eu desconto o incremento calórico, eu tenho a minha energia líquida, que é o que de fato eu vou usar. Ok? Então, vamos pensar no seguinte, ó. Vou fazer a seguinte ponderação aqui, ó. Vamos pegar aqui. O amido e a celulose. Vamos pegar o amido e a celulose. O amido é glicose ligada em glicose, ligada em glicose, é uma cadeia bem comprida e a ligação é tipo alfa. Então, alfa. E aqui a celulose é glicose ligada em glicose, ligada em glicose, ligada em glicose, e a ligação é tipo beta. Vocês já aprenderam comigo que as enzimas, quer dizer, que os animais superiores, as pessoas, elas produzem enzima do tipo alfa, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse alfa aqui. Pronto. Então, a gente consegue digerir amido, não consegue? Porque estas ligações químicas são do tipo alfa. A gente consegue digerir estas ligações tipo beta? Não. Não. Mas se eu pegar o amido e pegar a celulose e levar lá para a bomba calorimétrica e levar ela para cá, a quantidade de energia liberada total não vai ser a mesma? As duas coisas são feitas das mesmas coisas. Amido e celulose são feitos de glicose. Então, a quantidade de energia bruta que eu tenho aqui e aqui é a mesma. O que vai mudar? Quando você consome e faz o processo digestivo, é a quantidade de energia que você vai liberar no processo digestivo. Então, se você considerar isso daqui, ó, amido e celulose tem a mesma quantidade de energia bruta, mas tem a mesma digestível? Não. Não, porque quando eu como a celulose, sai tudo nas fezes, né? Quando eu como amido, eu consigo digerir quase tudo, 90%, né? Então, só vai sair muito pouquinho aqui. Então, você concorda que isto aqui reflete o aproveitamento do alimento do ponto de vista energético?
e que depende do processo digestivo? Sim. Tá? Então, do ponto de vista nutricional, pessoal, isso é muito importante a gente prestar atenção nisso. Quanto mais detalhado eu trabalho a minha formulação, mais preciso e melhor é a minha capacidade de entender o papel daquele alimento no metabolismo daquele indivíduo. Concorda? Sim. Né? Sim. Então, o que a gente tem? A gente tem a energia digestível, é o nível energético que a nutrição humana trabalha. Ah, mas o pessoal estuda a exigência nutricional, estuda aqui embaixo. Estuda quanto de energia eu preciso para manter, quanto de energia eu preciso para ganho, estuda. Mas, quando a gente formula dieta para seres humanos, a gente trabalha no nível da digestibilidade. A tabela TACO, a tabela nutricional, eu vou mostrar para vocês hoje, ela trabalha no nível de energia digestível. A nutrição animal de aves, suínos, trabalha com energia digestível e energia metabolizável, com exigência nos dois, exigência líquida e com as eficiências vindo da digestibilidade para cá, do metabolismo para cá. A nutrição de ruminantes trabalha com energia metabolizável e líquida direto. Então, a nutrição animal é muito, muito avançada do ponto de vista do detalhamento fisiológico. Por quê? Porque na produção animal, vou até escrever isso aqui. Então, aqui, ó. Na produção animal, precisamos prever o desempenho. Então, como é que eu vou ter certeza? Eu tenho que fazer uma dieta para uma vaca dar 12 litros de leite. Eu tenho que fazer uma dieta para um suíno ganhar 400 gramas por dia. Eu tenho que fazer uma dieta para uma ave chegar a 2,4 kg em 28 dias. Então, eu preciso de uma capacidade, de um detalhamento muito grande, de um conhecimento, de um modelo matemático muito preciso, tá? A nutrição humana trabalha no nível da energia digestível, ok? Então, vamos olhar aqui uma coisa. Então, eu estou falando de digestibilidade. Digestibilidade é um conceito, nós vamos falar desses conceitos aqui, tá? Então, a digestão, o que é a digestão? Ela é o conjunto das transformações químicas e físicas que os alimentos orgânicos sofrem ao longo do sistema digestório, né? Para se converterem em compostos menores e poderem ser absorvidos. Então, o que é a digestão? A digestão é você pegar uma molécula grande, diminuí-la até um tamanho o menor possível, a partir do qual ela possa ser absorvida. Então, ela tem uma função de manter o quê? O suprimento de água, de eletrólitos, de nutrientes ao organismo, num fluxo contínuo. Tanto é que daqui a pouco vai dar fome. Então, o teu organismo vai começar a interpretar, olha, está diminuindo o fluxo de energia, está diminuindo a quantidade de eletrólitos, né? Você precisa botar mais matéria orgânica para dentro, para a gente poder digerir e manter o fluxo, né? Então, a vida é um processo que, uma vez iniciado, ele não para. Então, é aquele negócio, você botou o grão de feijão no algodão molhado, ele umedeceu, deu start no processo germinativo, ele não para mais. Se você secar ele, ele morre. Então, a vida, uma vez startado o processo,
Você não consegue paralisar, né? Então, a gente está falando de um organismo que, basicamente, a gente tem entradas e saídas. Pode ser entradas de energia, saída de energia, entrada de proteína, saída de proteína, entrada de cálcio, saída de cálcio. Estas saídas, que são múltiplas, existem várias rotas de saídas, mas só existe uma rota de entrada. Qual? Qual que é a rota de entrada? Comendo, né? Ingestão de comida. Isso, a boca. Né? Aí alguém pode falar, mas eu posso botar uma agulha na veia e botar soro e fazer uma nutrição direto com nutrientes pelo sistema venoso. Esta modalidade é chamada de parenteral. Então, aqui, quando entra pela boca, é uma alimentação entérica. Quando entra pela veia, é uma alimentação paralela ao entérico ou paraenteral. Ok? Beleza? E qual é a diferença? Por que você fala assim, eu tomo Novalgina, pingo no copo d'água e tomo, quando eu estou com dor de cabeça. Mas quando você está com cólica renal, você vai no hospital, eles dão Novalgina na veia. Qual que é a diferença? Por quê? Dá Novalgina na veia ou dá Novalgina na boca? O que muda? Porque a via venosa é mais rápido, né, a reação. Exatamente. Tudo que você come vai chegar onde? Vai chegar na corrente sanguínea, não vai? Sim. Só que demora. E ainda assim não vai chegar a 100%. Agora, se você injetar direto na veia, chegou 100%. Né? Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Então, a digestibilidade refere-se ao aproveitamento da digestão e da absorção de um alimento. Então, o que a digestibilidade mede? Quanto foi digerido e absorvido. Então, se você tem uma entrada de 1 quilo e saiu 300 gramas nas fezes, quanto ficou lá dentro? 700 gramas, né? 70%, não é isso? Vocês estão aí mesmo? Sim. Professor. Gente, por acaso, vocês estão na faixa dos 20 e poucos anos? Sim. Ah, eu achei que fosse 80. Pelo tempo que está levando a resposta, eu achei que fosse 80. Então, vamos lá. Então, 1 quilo, tira a saída. Então, se eu estivesse comendo 1 quilo de fibra, quanto que ia sair aqui? Alguém aqui digere fibra? Não, no caso, ia sair 1 quilo. Ia sair 1 quilo. E qual que é a digestibilidade dela, então? É 0. É 0. Porque se come 1 menos 1, dá 0. Dividido por 1, continua sendo 0. Né? Então, quando você avalia a digestibilidade, você pode avaliar a digestibilidade da proteína, você avalia a digestibilidade dos carboidratos, por exemplo, do amido. Aí você pode fazer assim, vamos estudar a digestibilidade do amido do trigo. Vamos estudar a digestibilidade do amido da mandioca. Vamos estudar a digestibilidade da carne do peixe. Vamos estudar a digestibilidade de qualquer alimento. Né? Agora, em última análise, a digestibilidade ela pode ser convertida em energia. Tá? Por quê? Porque, em última análise, toda a matéria orgânica ela vai participar
fornecendo energia ao processo digestivo, e existem formas matemáticas de se correlacionar isso. Agora, aqui um conceito, só para que vocês compreendam um pouquinho mais com detalhe isso aqui, é que quando o alimento entra e passa por todo o tubo digestório, quando ele sai, a presença daqueles alimentos mais grosseiros, que não são digestíveis, eles têm uma ação de lixar o intestino por dentro. Então, eles levam com eles algumas células do próprio tubo digestivo, né? Saem enzimas que o próprio organismo produziu, e enzima é proteína. Então, neste caso, quando você mede a composição, por exemplo, de proteína nas fezes, você tem uma parte da proteína que está nas fezes que é de origem do próprio alimento. Mas existe um pouquinho de nitrogênio lá, que são das suas enzimas, que são das suas células intestinais, que a gente vai chamar de fração endógena, fração que veio de dentro. Então, se eu conseguir quantificar quanto é endógeno, do quanto não é, eu consigo calcular a digestibilidade verdadeira do alimento, ou, se eu não considerar a fração endógena, eu estou achando que tudo veio do alimento, eu estou falando que é uma digestibilidade aparente, porque existe ali presença de nitrogênio de origem endógeno, ok? Tá? Então, a nutrição é assim, quando você acha que você está entendendo, ela amplifica o horizonte, né? Aí sempre tem mais, tem mais, tem mais. Eu estudo nutrição desde 1993. Desde este ano, eu nunca mais parei de estudar nutrição. Eu sou um nutricionista de ruminantes. Tá? Então, toda a minha formação, minha área, minha pós-graduação, trabalhei sempre com nutrição. Então, eu estou mencionando essas coisas aqui para que a gente tenha este conceito. Então, vamos lá. Lembra que a gente falou aqui no nosso desenho que a energia química ela é extraída da quebra daquelas moléculas de carboidrato, lipídios e proteína? Lembram? Só o Breno, que tem menos de 80? O Zé Eduardo deu 75 anos. A Weslane e a Kersi agora estão na roubada, né? Então, vamos ver. 1 grama de carboidrato, quando queimado, combustão total, gera 4,10 quilocalorias por grama, né? Proteína, quando você queima 1 grama de proteína, isso aqui é calor de combustão lá na bomba calorimétrica, combustão total, 5,65, e lipídio, 9,45. Então, se eu estivesse falando de energia digestível, isso aqui se viria a ser 4, isso aqui ia ser 5, e isso aqui ia ser 9. Tá? A tabela da TACO, lembra da aula passada, que eles falam para usar 4, 4 e 9? Sim. Quem assistiu a aula passada? Né? Então, quando fala 4, 4 e 9, é porque nós não estamos trabalhando no nível da energia bruta, e sim do nível da energia digestível. Tá? Então, a tabela da TACO lá, nutricional, ela vai falar para você usar 4, usar 9 e usar 4. O quê? Quilocal por grama, quilocal por grama, quilocal por grama. Ok? Vem cá que eu vou mostrar o meu filho para vocês. Ó. Oi. Esse aqui é o Pedro Guilherme. Fala, oi, galera. Oi, gente. E aí, Pedrão? Tudo bem? Ele fica assistindo aula de tabela aqui e depois ele anota um monte de coisa e fala assim, pai, eu acho que você gosta mais de falar disso.
Você gosta mais de falar daquilo. Porque eu fiz Não é? porque às vezes eu fico olhando aí a tabela e vejo o que você tá fazendo. Então tá bom. Então vou continuar aqui. Já fiz o break. Chegou um novo aluno. O novo aluno está aqui do meu lado, então. Tá? Então, gente, esta energia que eu escrevi aqui é a energia digestível. Vamos escrever aqui assim, ó. Energia digestível. Esse ED de energia digestível. Tá bom? Que a gente usa para a rotulagem nutricional de alimentos. Tá? Então, vamos lá. Então, um conceito muito importante. Tá? Gente, vocês não fazem ideia do quanto foi importante vocês virem para a aula hoje. Você imagina você cumprir a disciplina de nutrição, e a única disciplina de nutrição do curso, sem ter ouvido e assistido uma aula que falasse disso. E aí, na sua vida profissional, você vai ter que interagir com nutricionistas, com zootecnistas, com agrônomos, com veterinários, com médicos, com enfermeiros, e todo mundo ouviu falar disso e você não. Né? Aí não dá. Por isso que eu estruturei esse cronograma e a grade do nosso curso, para que a gente tivesse, nesse semestre, uma formação bem completa e abrangente. Tá? Então, vale a pena o esforço. Então, neste próximo slide, o que é importante? Qual é o conceito central aqui? O conceito central é a palavra metabolismo. O que é o metabolismo? Metabolismo é como se fosse uma gangorra, como se fosse uma balança de 2 pratos. Aonde de um lado você tem as entradas de nutrientes e do outro as saídas. Mas eu poderia dizer, de um lado eu tenho o anabolismo. Anabolismo significa a síntese de tecidos corporais. Então, por exemplo, vem cá do meu lado, Pedro. Então, olha aqui, o Pedro tem 9 anos. O Pedro está numa fase da vida onde o processo de anabolismo, de síntese de tecido corporal, é muito maior do que o processo de catabolismo, que é o processo de degradação. Agora, o pai do Pedro, ele está numa fase da vida onde o processo de catabolismo começa a ficar maior do que o processo de anabolismo. Vocês concordam com isso? Sim, professor. Concordo. Né? Então, qual que é a diferença? A idade, a fase do ciclo da vida. Senta ali, Pedro. A fase. Então, o nosso metabolismo, ele muda em função da idade, é ditado por padrões hormonais, né? É geneticamente condicionado. Então, isso muda. E se o anabolismo e o catabolismo mudam na vida, as exigências nutricionais também mudam. Então, você vai ter que calcular exigência para bebê, para criança, para jovem, para adolescente, para adulto, para velho. Mas qual que é a diferença do anabolismo para o catabolismo? O anabolismo é crescimento, aumento de tamanho celular, tá? Quantidade de células. O catabolismo é destruição. Então, já viu aquele negócio que a gente fala do cheiro de asilo, cheiro de ureia, né? Cheiro de velho? Né? Já sim, professor. Pessoa idosa. Por quê? Porque a destruição de proteína corporal nesta fase da vida é mais intensa. A pessoa está perdendo massa corporal, está perdendo músculo. Então, este nitrogênio que é destruído, ou seja, que é catabolizado, ele vai ser eliminado na urina. E por isso que a urina de um idoso, ela tende a ser um pouco mais, com odor mais forte do que a urina de uma criança. Porque a criança está usando toda a proteína para crescer. Né? E se você for para um churrasco exagerar, no mesmo dia a tua urina já escurece, já muda o cheiro. Por quê? Porque você está jogando nitrogênio fora. Né? Então, a gente tem que entender que
o organismo humano, ele tem um metabolismo que mantém um equilíbrio entre anabolismo e catabolismo, mas que este equilíbrio é influenciado pela idade. Ok? Que bom que todo mundo me ouviu. Né? E aí... Oi? Sim, a gente entendeu. Agora, um conceito fundamental: valor biológico. Valor biológico é um termo que a gente usa para qualificar, para dizer se é melhor ou se é pior, uma proteína. Então, pensa bem. Você é feita de proteína. Ah, mas eu tenho osso, professor. Também, você tem cálcio, você tem magnésio, você tem fósforo, você tem uma parte mineral no organismo. Mas a maior parte do seu organismo, ela é proteica. Então, é músculo, a maior parte. E a proteína, ela é feita de quê? Do que é feita a proteína? Deixa eu ver se eu consigo gerar uma nova. Não sei onde que eu crio outra aba aqui. Bom, vou escrever aqui mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui, ó, nesse cantinho aqui. Eu vou fazer uma linha aqui. Fazer uma linha aqui, ó. Uma proteína é feita de quê? Aminoácidos? Isso. Então, aminoácido vou representar com 2 azinhos, tá? E aí eu vou fazer só azinho aqui, para lembrar que é uma cadeia de aminoácidos. Vocês concordam que a gente tem aminoácido de um tipo, a gente tem aminoácido de outro tipo, a gente tem aminoácido de outro tipo, né? A gente tem aminoácido de outro tipo. Então, cada tipo de proteína tem aminoácidos diferentes compondo essa proteína. Então, a gente tem metionina, lisina, valina, isoleucina, tem um monte de aminoácido. Então, eu vou fazer a minha proteína muscular. O meu metabolismo vai sintetizar a proteína muscular. Então, existe uma proporção ideal de aminoácido desse tipo, desse, para você, que é a composição do seu tecido proteico. Então, quando você consome na sua dieta uma proteína que a composição em aminoácidos é muito diferente da sua, você tem que comer uma maior quantidade dessa proteína para conseguir juntar todos os aminoácidos que você precisa. Então, o que eu quero dizer? Que qual das proteínas você acha que é mais parecida com a sua? A proteína de um contrafilé bovino ou a proteína do feijão? Acho que é do feijão. Então, você acha que o feijão é mais parecido com a gente do que a vaca? Não, contra filé. Ah, eu estava querendo saber que feijão que é esse, né? Porque, então, o músculo do animal é mais parecido com o músculo nosso, né? Porque nós também somos animais, né? Do ponto de vista biológico, não do ponto de vista de identidade enquanto Homo sapiens, né? Não estamos discutindo isso. Então, quando você consome uma proteína que tem os aminoácidos mais parecidos com aqueles que você precisa, a gente fala que o aproveitamento dessa proteína é maior. Por quê? Porque todas elas acham endereço. Agora, se você consome um tipo de proteína que não é proteína de origem animal, é só proteína vegetal em pequena quantidade. Tipo a proteína do feijão? Tipo a do feijão, tipo a da soja. Você concorda que pode acontecer de um tipo de aminoácido, por exemplo, esse aqui podia ser o triptofano,
e fala, está faltando triptofano no meu metabolismo, né? E aí, deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Como é que eu arrasto essa tela? Eu ainda estou novo nesse negócio aqui Aqui eu vou arrastar ela assim, quer ver? Vou criar uma outra tela. Eu não sei arrastar. Não consigo arrastar. Consigo dar zoom, mas não consigo arrastar. Eu vou escrever aqui em cima. Ó. Depois eu vou aprender tudo isso, viu, gente? Pega o branco. Então, vamos lá. Então, imagine que o seu organismo tem que fazer uma proteína que tem assim... Um negócio de vaca. Metionina, um triptofano, uma lisina, uma valina, aí precisa de uma metionina de novo, aí precisa de uma isoleucina, aí chega nesse ponto, precisa a proteína de outra lisina, por exemplo. Vamos dizer que chegou, era o último aminoácido que faltava, era esse. Aí foi o seu organismo foi lá fazendo a síntese proteica, o DNA foi mandando, né? Aí vai lá, busca uma metionina, ligou. Busca um triptofano, ligou, tal, foi ligando. Aí, falta um aminoácido só. Aí vai lá, busca a lisina. Aí o RNA mensageiro vai lá na célula. Cadê a lisina? Ah, não tem lisina. Não tem. Aí ele volta vazio e fala assim, galera, fala lá para o metabolismo. Olha, não tem mais lisina disponível. O que o seu organismo faz? Ele não pode botar outro aminoácido aqui, porque senão ele faz uma proteína diferente. Então ele pega e volta destruindo, ele volta cortando aqui todas, ele desmonta tudo que ele montou, desmonta esses aminoácidos, e todos esses aminoácidos vão gerar o quê? Energia. E vai sair o quê na urina? Ureia. Vai aumentar a excreção urinária de ureia. Então, você vai jogar a proteína que você comeu fora. Por quê? Porque a qualidade da proporção de aminoácidos era muito, muito ruim. Então, você vai ter uma eficiência do uso da proteína reduzida. É por isso que todo dia no almoço eu falo para o meu filho, esse que está do meu lado aqui. Filho, você tem que comer um pouco de proteína de origem animal. Você tem que comer o quê? Aminoácidos essenciais que não vão vir de outra fonte. E se você comer um pouquinho, melhora todo o metabolismo. Se você não comer nada, você vai urinar aquilo que você comeu. Você entendeu isso, gente? Sim, professor. Sim, Tá? professor. Então, é muito importante. Se você falar assim, mas eu conheço uma pessoa que é vegetariana. Tá bom, se ela for adulta, pode até conseguir. Só que você vai ter que ingerir uma quantidade de nitrogênio a mais para atender suas necessidades. E você vai tender a ter uma excreção de ureia na urina maior, porque está comendo proteína a mais. Se a gente come proteína de origem animal, a gente podia comer pouca. Eu preciso comer, por exemplo, 70 gramas de proteína de origem animal por dia. O que tu fez com aquela Né? bola? Não, isso aí é uma mágica. Isso é uma mágica, depois eu te ensino. Tá vendo? A criança tem a curiosidade, quer saber até por que a bola mexeu. E vocês estão... Eu estou torcendo para o pessoal fazer pergunta e não faz. O Pedro faz a pergunta da por que a bolinha mexeu. Né? Então, gente, é muito importante isso. Então, quando você ouve alguém falar assim, olha, do ponto de vista nutricional, é importante que você diversifique os alimentos. Então, você bota no seu prato um pouquinho de vagem, um pouquinho de feijão, você põe salada, você põe um pouquinho de carne, arroz, você bota um pouco de tudo.
Porque quando você diversifica, você melhora a variação do perfil de aminoácidos das proteínas que você está comendo. É importante comer proteína de origem animal para você melhorar esta eficiência. Então, aqui neste desenho do slide, eu estou mostrando o RNA transportador que está trazendo, vai lá buscar e trazer o aminoácido para ligar. Cada bolinha dessa aqui é um aminoácido. Ah, onde que eu vou estudar? Você vai estudar isso aqui na bioquímica. Síntese proteica, né? Então, vocês já fizeram bioquímica, não fizeram? Opa, Eu já. Oi. Já assim. aquele Microsoft Whiteboard É outro... Não, ele é pago? Não. É outro... Então, Então, gente, quem vai fazer síntese proteica é o ribossomo, o RNA mensageiro é a transcrição do próprio DNA, e é o DNA que diz, olha, agora a gente vai fazer um RNA mensageiro assim, e aí ele vai falar, eu preciso dessa sequência de aminoácidos. Então, tudo aquilo que interfere na expressão do gene do DNA interfere na qualidade da vida, do metabolismo, né? E hoje em dia vocês vão ouvir falar numa nutrição chamada uma nutrição genômica. O que é a nutrição genômica? É você entender como que cada nutriente liga ou desliga, ativa ou desativa alguns genes do seu DNA, lá das células no metabolismo, para ativar, para melhorar o aproveitamento de cálcio ou piorar o aproveitamento de cálcio. Melhorar o aproveitamento energético ou piorar o aproveitamento energético. Mas, na verdade, não é que isso é novidade, isso sempre existiu. É que hoje a gente usa um nome específico para isso, né? Então, é uma nutrição genômica, ou seja, a forma como o meu DNA, o meu genoma se expressa é diferente da sua. Porque cada um tem um DNA diferente, né? Então, mas existe um padrão genético da espécie. E aqui no curso a gente está falando do que é padrão, né? A gente não está fazendo uma distinção ou tentando trabalhar especificamente para cada indivíduo do ponto de vista genético, tá? Mas que existem variações genéticas, existem. Então, aqui eu estou falando da digestibilidade verdadeira, aqui era só um exemplo para complementar isso aqui. Então, vamos voltar para cá. Então, para encerrar a aula, eu quero retomar aqui com isso aqui é vocês. bem o finalzinho. Deixa eu ver aqui se tem um... Eu não estou querendo fechar a tela, porque eu quero salvar essa tela para mandar, né? Aqui eu poderia convidar o pessoal. Vou deixar essa tela aqui. Olha, não é naquele copiar, né? Mas... Olha, ó, adicionar... Ah, não. Não, aqui é para adicionar documento externo. Eu queria tirar esse negócio daqui. O pai, ele não é para adicionar pessoa? Se eu tivesse aí, você poderia me adicionar? Poderia adicionar, poderia sim. Não estou achando aqui. Ah, aqui, ó. Vamos fazer assim, beleza. Então, ó, para a gente encerrar, tá? Deixa eu ver quanto tempo faz que a gente está falando. Eu estava prevendo 10h30, tá? A gente encerrar. Então, é o seguinte, ó. Então, a gente estava falando da partição da energia. Partição da energia na nutrição. Então, a gente falou que todo alimento que contém matéria orgânica, né? Se você queimar uma pedra, ela não vai queimar, concorda? Porque Sim. ali é mineral. Por isso que você tem panela de barro. Você põe a panela de barro no fogo, ela pega fogo? Não. Não, porque ali é mineral, né? Então, o que tem matéria orgânica queima. Então, a energia bruta é toda a energia que um alimento contém,
Aí eu vou fazer um risco aqui, vou colocar aqui assim. Se eu descontar aqui a energia de fezes, então eu tiro da energia bruta fecal, eu vou ficar com a fração da energia digestível. E quem trabalha nesta dimensão aqui é a nutrição humana. Então, o humano quantifica os alimentos como energia digestível e formula as dietas como energia digestível, né? Mas aí eu posso descontar outras perdas. Por exemplo, a energia da urina. Tá? Nos seres humanos, gás é pouquinho. Então, a gente teria a energia metabolizável. E depois disso, a gente tem um incremento calórico, que é aquela liberação e produção de calor no metabolismo celular, né? E a gente tem a energia líquida. E esta energia líquida aqui, ela se refere às exigências nutricionais. Então, a gente está falando de energia, a gente pode falar de proteína. A bolinha verde se mexeu lá, a vermelha não. Ela se juntou. Porque eu não emendei ponta com ponta. Proteína, posso falar de cálcio, posso falar de fósforo, e assim por diante, dos nutrientes. Então, quando a gente quantifica a exigência nutricional, a gente está falando de energia líquida. Quando eu sei quanto de energia líquida eu preciso e tenho que trazer isso para o meu prato, eu tenho que trazer isso para o nível da digestível, concorda? E aqui eu vou ter uma eficiência. Eficiência de uso, que a gente chama de K. Então, se for eficiência de uso de mantença, ou eficiência de uso para ganho, para lactação, e assim por diante. Ok? Então, eu falo, você quantifica e depois traz para o prato. Você quantifica e depois traz para o prato. Nessa parte da energia líquida, professor, é aquela parte dos cálculos lá da rotulagem, tá? Não, do rótulo não. O rótulo é energia digestível. Aquela energia do rótulo é digestível. A energia líquida é aquela que a gente estudou da energia de mantença, que eu vou abrir o arquivo só para você lembrar. Espera aí, deixa eu ir lá. Deixa eu trocar aqui, você vai lembrar. Aqui, ó. Lembra que a gente veio aqui, ó? Aí veio lá. Necessidades nutricionais em humanos. Aí eu falei das necessidades. Aí a gente falou dos modelos de criança, falamos do TE, né? Falamos de densidade energética. Aí a gente fez exercício com essa tabela aqui, ó. Né? Então, de 18 a 30 anos, a exigência de mantença, metabolismo basal. Este cálculo que você está vendo aqui é uma exigência de energia líquida. Ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Imagina o seguinte. Isso aqui é importante, ó. Exigência de energia. Então, eu coloco lá assim, a minha exigência de energia digestível, ela é igual ao metabolismo basal, né, ele coloca rate, mais o acréscimo de atividade, não é isso? Sim. E lá eles chamavam de pau, né? Deixa eu até trocar aqui, ó. Lá eles chamavam de pau. Então, é assim, aqui nós vamos usar uma equação lá da tabela. Aqui nós vamos usar um fator. Fator, e aqui nós vamos usar uma equação. Aí você vai falar assim, mas qual que é a equação e qual que é o fator? Ó, nós vamos usar, por exemplo, quem que tinha falado? Foi uma menina. Então, você vai usar lá.
0,062 vezes o seu peso mais 200, 2,036. Isso aqui dá quanto? Me fala o seu peso. Eita, professor. Inventa. 81, 81. 81. Oi? 81. Então, 81 vezes 0,062 mais 2,036. Isso deu 7,058, o quê? Megajoule. Como é que a gente transforma isso em megacal? Divide por 4,184. Eu mostrei hoje aqui, ó. Então, é só dividir por 4,184. Aí isso dá 1,686 megacal. Beleza. Então, vou escrever aqui, ó. Vou até mudar a cor aqui. Então, a sua exigência aqui daria 1,686 megacal. Ok? Aí a gente vai lá na tabela e aí fala assim, bom, é sedentário, é moderada atividade física ou é vigorosa? Vamos pegar que você esteja aí com uma atividade moderada. Eu acho muito, tá? Essas tabelas aqui, eu já até discuti isso em aula com vocês. Vamos multiplicar isso aqui por 1,5. Nós vamos aumentar a sua mantença em 50% para você conseguir fazer as suas atividades. Então, aqui, você vai multiplicar isso aqui. Opa. Vezes, deixa eu fazer isso direito. Eu ainda estou meio caolho aqui. Vou fazer isso com vezes o pontinho, 1,5. Então, vai dar isso vezes 1,5, dá 2,530. Então, você vai ter uma dieta aqui de 2,530 quilocaloria por dia. Ok? Só que esta ingestão aqui, ela é de energia o quê? Líquida. Exatamente, líquida. Só que do ponto de vista da nutrição humana, os nutricionistas estão considerando isso aqui como o quê? Energia digestível. Na verdade, para eu trazer o 2,530 para a energia digestível, eu teria que dividir isso por uma eficiência, que eu não sei qual é, poderia ser 70%, 80%. Então, vamos dizer que a digestibilidade da sua alimentação seja de 90%. Então, eu teria que pegar 2,530, dividir por 0,9. Aí você teria o quê? Dividido por 0,9, daria 2,811. Então, você teria que ter a energia digestível igual a 2,811 e não 2,530. Porque 2,530 é a exigência líquida. 2,811 é a digestível. Entendeu? Só que aí o pessoal calcula a líquida, dá um chute nesse acréscimo de atividade aqui, chamado de pau. Bota aí 50%, 60% e tal. Só que como isso aqui é chutado, mais ou menos você cai dentro do seu nível. Agora, se mês a mês você vai se pesando e você percebe que o teu peso está aumentando, significa que você precisa diminuir isso, né? Ou, se você não estiver ganhando o peso que você quer, você precisa aumentar isso. Entendeu? Sim, professor. Tá? Na nutrição animal, este K aqui, ele é uma equação matemática. E é uma equação matemática que depende... Vou escrever aqui. É uma equação matemática, este K aqui. É uma equação que vai ter uma constante que multiplica
a energia da dieta, que divide por 18,45, que soma com mais outra constante. Isto daqui, essa conta, quanto tem de energia por quilo daquela dieta que eu tenho, dividido por 18,45, isso aqui representa um conceito metabolizabilidade. O que é isso? É quanto da energia metabolizável consegue ser aproveitada como energia líquida. Ok? Então, a gente está vendo que... Opa, risquei aqui. Desculpa aí, galera. Deixa eu só voltar, Ctrl V. Beleza. Então, a gente está vendo que, do ponto de vista científico, nutricional, estrito, a gente tem um nível de partição de energia, que as exigências nutricionais são calculadas no nível de energia líquida, né? E que a tabela TACO, ela vem na energia digestível. Então, vamos chamar uma tabela TACO aqui. Vou abrir a tabela TACO aqui. Vamos, ó, Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. TACO. Todos vocês já viram essa tabela ou não? Sim. Eu já. Então, vamos lá num alimento direto. Então, olha só. Vou descer lá num alimento direto. Aqui, ó. 1 quilocal equivale a 4,184 quilojoules. A gente não viu isso agora? Onde que eu fiz a divisão aqui, ó? Eu calculei lá, né? A gente calculou em megajoule e dividi, converteu. Aí vamos lá, na tabela. Então, ácidos, aqui os aminoácidos, ó, que a gente está falando, ó. Aminoácidos, alanina, arginina, ácido aspartico, cistina, ácido glutâmico, glicina. Cada tipo de proteína tem uma proporção específica de aminoácidos, tá? Como cada tipo de gordura tem uma proporção específica de ácidos graxos. Aqui são as cadeias dos ácidos graxos. Então, aqui o nome comum e científico dos alimentos, alface é lactuca sativa, né? Abóbora, curcubita maxima, né? E assim por diante, vamos lá na tabela. Quero ir na tabela. Então, olha só a tabela aqui. Vamos pegar o arroz, ó. Ih, cresci demais aqui a tabela. Peraí. Credo. Então, arroz, cadê ele? Então, já foi para lá. Pulei muito para cima, não sei o que aconteceu. Aqui, ó. Arroz integral, vamos pegar o arroz tipo 1 cozido. Umidade, 69,1. Então, ele tem praticamente 30% de água, ou de matéria seca, 69% de umidade. Energia, em quilocaloria ou em quilojoule. Em quilocaloria, 128 quilocalorias. Esta energia é qual energia aqui? Digestível. Professor, mas como é que você sabe? Ele não escreveu aqui. Ele não escreveu. Então, vamos ver aqui, ó. Que é o megajoule? Ó, a energia alimentar é expressa em quilocalorias ou em quilojoule. 1 quilocaloria equivale a 4,184 kJ. O cálculo do valor energético de cada alimento considerou o valor de combustão e a digestibilidade.
Então, se você considerou a digestibilidade e o calor de combustão, que é a energia bruta vezes a digestibilidade é a energia o quê? Digestível. Está escrito lá. E muitas vezes eu pergunto isso para o pessoal em prova. Qual é o nível da energia que é considerado na tabela TACO, tabela de composição nutricional de alimentos brasileira? Aí a pessoa não sabe. E eu falo isso em aula. Eu mostro isso. Então está escrito aqui, calor de combustão e vezes a digestibilidade. Então é energia digestível, ok? Então o rótulo nutricional sai em energia digestível. Beleza? Certo, professor. Alguém tem alguma pergunta? Então, a gente... Eu tenho. Pode fazer a pergunta, Pedro. Essa energia líquida ali, ela é líquida mesmo? Não, não é líquida de água. Ah, tá. É líquida de... É o que sobra, Ah, tá. tá? A palavra líquida pode significar o que sobra. Quando você pega um vidro de azeitona, a azeitona está na água, não está? Aí está escrito lá assim, peso líquido. Que é só da azeitona. Só da azeitona. Entendeu? É o que sobra. Tira a água, o que sobrou? Esse é o peso líquido. Não é o peso do líquido. É o peso de azeitona que está lá. Ok, gente? Então, ó, muito obrigado. Certo, professor. Nós vamos ter mais um encontro. Oi. Pode falar. Não, falei só ok. Tá? Então, nós vamos ter mais um encontro no dia 11/8. Tá? Eu vou Certinho. liberar a nossa prova antes dessa aula. Tá? Segunda prova, vou liberar antes dessa aula e a gente toca ela até, vamos ver se até o dia 11 ou dia 12. Ok? Tá bom, professor. Tá? E eu vou dar um jeito de gravar essa tela aqui e já vou linkar ela aqui nesse espacinho aqui da nossa aula de hoje. Tá bom? Muito obrigado, bom final de semana. Obrigado, professor. Bom dia. Um abraço. Pedro, dá tchau para a galera. Tchau, gente! Ok, professor, valeu. Tchau, Pedro. Tchau. Tchau! Tchau, Pedro. Bom dia, bom final de semana para vocês. Eu também.